Boa noite, amigos. Uma ótima semana a todos. Antes disso, quase que os técnicos estreantes no meio de semana fecham mais uma rodada ganhando 2 jogos, né? E no caso do Vasco seria a segunda vitória de virada, porque o Vasco venceu o Palmeiras de virada. E hoje conseguiu virar com 1 a menos sobre o Cruzeiro no finalzinho do jogo e depois levou o 3-3, que foi o gol do Japa, né? Que deu o placar final ao jogo. Mas falando sobre o São Paulo, quando você pega o que acontece com um time depois de uma mudança na comissão técnica e uma mudança criticada, né? Elogiada por alguns, criticada por muitos, eu creio que a maioria da crítica foi contra a mudança, mas certamente teve gente que achou que estava na hora mesmo e concordou com os argumentos oferecidos no dia seguinte ou alguns dias depois pela diretoria do São Paulo a respeito de quando foi feita a mudança, com olhos para uma data FIFA que está chegando e um pouquinho mais adiante a parada do campeonato por causa da Copa do Mundo. Então essa nova comissão técnica poderia ter um tempo muito mais utilizável, mais útil para trabalhar. Mas quando você vê o comportamento do time, desde que o Roger e a comissão técnica dele assumiu, então hoje é a segunda partida, segunda vitória, essa vitória fora de casa, embora o São Paulo já tivesse vencido fora de casa com a comissão técnica anterior. Um jogo difícil hoje, porque o Bragantino, além de ter saído na frente, dificultava muito a vida do São Paulo até aquele trecho do jogo. Eu não acho que um técnico que tem conhecimento de que precisa primeiro conquistar o torcedor, né? E o torcedor ele só vai ficar satisfeito se o time ganhar. Acho que pouca gente está preocupada em como ganha, né? Quando você tem um técnico criticado antes de estrear, né? Quando a torcida já demonstra que está descontente com a opção feita pelo clube, esse cara ele só tem uma solução. Ele precisa ganhar. E o São Paulo não só está ganhando, como está jogando bem. É um começo que eu imagino que talvez nem o Roger esperava. E hoje foi mais uma boa atuação do São Paulo para virar um jogo num lugar difícil de jogar, contra um bom time, que é o time do Bragantino. E o Roger, desse jeito, ele se aproxima desse primeiro objetivo que ele tem, que é quebrar, ou pelo menos diminuir um pouco da reticência do torcedor do São Paulo em relação à contratação. E o que é curioso, Gustavo Zupac, é que o São Paulo tem um histórico muito ruim em Bragança, aí ganha as quartas de final em Bragança com o Crespo. É verdade. Não é que ele achou o caminho, mas o Roger também achou. Eu queria que você trouxesse um pouco sua percepção dessa partida, a vitória do São Paulo. São Paulo, líder do Brasileiro. Zupac, boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esportes. Foi uma vitória justa do São Paulo. Eu gostei muito da postura do São Paulo em Bragança. São Paulo tentou ser um time agressivo a maior parte do tempo. É verdade que depois que fez o gol da virada, né, o gol do Caleri, o Bragantino passou a apertar um pouco mais e exigir um pouco mais do Rafael. Mas mesmo com essa postura do São Paulo de tentar ser mais agressivo em um primeiro tempo, com ainda mais posse de bola, tentando atacar as costas da linha defensiva do Bragantino, que costuma ser um pouco alta, o São Paulo não conseguiu ter volume de finalização. Sabe quantos chutes o São Paulo deu? Não chutes certos, chutes totais no segundo tempo? 2. Os 2 gols. Foram 2 chutes no primeiro tempo, 2 chutes no segundo tempo. Então, mesmo com o São Paulo tentando ter uma postura agressiva e tentando empurrar o time do Bragantino para trás, o São Paulo teve dificuldade para encontrar o caminho das finalizações, mas foi muito competente quando as encontrou. Foram 2 gols de cruzamento. O primeiro gol, o Sabino, foi muito espirituoso no seu chute, né? Um chute improvável de entrar onde entrou, né? E pro Sabino é importante, é o cara que vem tentando se afirmar o tempo inteiro no São Paulo, e acho que com o Roger ele vai ser um jogador muito importante. Roger gosta de zagueiros que tentam a construção, e o Sabino tenta a construção. E o segundo gol ele é emblemático, porque ele fala de 2 jogadores desse bom momento do São Paulo, bom momento que vinha desde o Crespo. Vamos lembrar que o Crespo foi demitido em uma sequência boa, apesar da eliminação no Campeonato Paulista, que é o cruzamento do Lucas Ramon, que vem sendo uma alternativa interessante pela direita, a falha, mais uma falha, né, do goleiro Cleiton, que saiu totalmente em falso no cruzamento, e o Caleri, tão elogiado no jogo do meio de semana. Impressionante, né? Deu um grande momento de afirmação do Jonathan Caleri para dar essa vitória ao São Paulo. Então, pela postura do São Paulo, pela dificuldade em criar as oportunidades, pela relevância da vitória no local e no momento, na semana, um baita de um resultado do São Paulo em Bragança. Eu acho que esse é um ponto, né, Jean? A gente, quando pensa nos times ponteiros, a gente avalia o resultado muitas vezes
no território em que ele é obtido, em comparação aos outros times. A gente sabe que muita gente vai viajar a Bragança e poucos vão sair com 3 pontos. Então, acho que do ponto de vista de resultado é excelente. E de bola, como é que você vê São Paulo, Jean? Boa noite. Perfeito. Boa noite a todos. Bom, eu acho que primeiro é o que você falou, né? A gente comparar essa vitória, ela é imensamente maior na comparação com a vitória diante da Chapecoense. Né? A gente sabe que por tudo que tinha acontecido, ganhar da Chapecoense em casa ia ser uma obrigação no sentido de que se não ganhasse, já iam começar os discursos, né? Ah, tá vendo, demitiu o Crespo e tal. Essa vitória não. Essa é uma vitória que, como você disse, é uma vitória difícil, é uma vitória rara, é uma vitória que nem todo mundo vai conseguir, mesmo os candidatos a título, certamente eles não vão vencer todos os jogos, né? Os times que anseiam ficar lá na ponta de cima, eles não vão vencer todos eles, o Bragantino fora de casa, então eu acho que é uma vitória muito grande. Ah, como jogou? Eu acho que jogou bem, quer dizer, você tem que jogar bem. Você não vai conseguir ganhar do Bragantino jogando mal, né? Fora de casa, sobretudo. Poderia ter sido um empate o jogo? Evidentemente que poderia, né? Pelas chances criadas. O Zupa falava do número de finalizações. Sim, o Bragantino finalizou muito mais, mas também é bom dizer que esteve atrás do placar, né? A partir do momento que o São Paulo vira. Ok, o São Paulo também esteve atrás, né? Aliás, só um parênteses que eu acho legal. É assim, esse campeonato tá incrível, né? Do ponto de vista da competitividade, do equilíbrio, da disputa, de como os jogos são todos eles indefinidos, né? E hoje a gente teve outros exemplos, depois vamos falar do Cruzeiro e Vasco, né? Mesmo naquelas circunstâncias, o próprio Palmeiras vence o Mirassol jogando em casa, mas podia ter sido um empate também. Então, assim, são jogos todos eles, né? Raras as exceções, são jogos equilibrados, disputados, e esse foi mais um. Agora, como disse o Zupa, o São Paulo teve o mérito de ser mais eficiente do que o Bragantino, não tem muito o que discutir da vitória, não é fácil jogar como o São Paulo jogou e criar o quanto o São Paulo criou, porque o São Paulo também criou. Então, acho que assim, é uma vitória importantíssima, né? Seja pela tabela, pelos 3 pontos, seja porque esta é uma vitória que a gente não pode afirmar que o São Paulo com o Crespo conseguiria. Óbvio, não estou de maneira alguma, né, diminuindo o Crespo e fui contra, estou entre aqueles que foi contra a demissão do Crespo. Eu também. Acho que não tem muito o que dizer. Aliás, tem uma mensagem no YouTube que foi engraçada até, né, porque poderia ser o argumento de muita gente, por exemplo, diante da Chapecoense. Bela vitória do time do Crespo, né? Quer dizer, vai ter muita gente ainda por um tempo pensando assim, imaginando que poderia ser assim, mas para o Roger, né, por tudo que o André falou também, para o Roger é muito importante essa vitória, que não é uma vitória fácil.